pessoal, então vamos aí ao trabalho, né? O trabalho consiste em vocês cantarem junto com playback uma música, tá bom? Aí eu coloquei a orientação aí, vocês vêm de acordo com o exercício. Basicamente é cantar, tá bom? E usar pelo menos o efeito na voz ou equalizar a voz, tá bom? E aí a gente vai recapitular aqui. A gente já teve uma aula nessa altura de como usar o BandLab, essa parte de mixagem muito básica, né? Então, de efeito também, é que eu vou só focar no exercício, tá bom? Lembrando, tá bom? Para sempre que terminarem o trabalho, clicar no botãozinho verde de Submit. Ou no celular, tá bom? Se estiver fazendo pelo celular, marcar o meu usuário, me convidar como colaborador. Sem isso, eu não tenho como saber, não tem como receber o trabalho, tá? Bom, para baixar o playback tem 3 formas aqui, tá bom? Eu vou explicar um pouco das 3. Uma é baixando diretamente a música no YouTube, então você digita lá, você escolheu uma música, aí você digita playback e o nome da música no YouTube e um site para baixar o link como MP3, tá bom? A segunda forma é buscando diretamente num buscador, como o Google, por exemplo, tá bom? E a terceira é um aplicativo que eu vou fazer com ele, tá bom? Então eu vou fazer nesse primeiro momento, vou explicar tudo no computador, como que faz pelo BandLab Education, e em seguida eu explico aqui com o celular, tá bom? Então vamos lá. De uma forma simples, né? Você vai entrar lá no YouTube. Então, por exemplo, eu já vi esse playback aqui. Eu queria essa música. Então, eu abri o YouTube, escrevi playback, espaço, botei o nome do artista, nome da música, veio isso aqui. Alguém tocando no violão criou esse vídeo como um playback, eu gostei. E aí, como é que eu faço? Eu venho aqui no link, tá bom? Clico, dou o meu Ctrl C ou copiar. Aí eu vou abrir uma outra aba e vou escrever baixar MP3 YouTube. Vai abrir um monte de site. Isso pode ser que se atualize. Você vai escolher qualquer um deles. Vou escolher esse aqui, segundo aqui. Aí colhe o link aqui. Você vai lá e dá Ctrl V ou botão direito colar, né? Vem aqui, colar. Pronto. Procura aqui. Se for um vídeo ou outro, pode ter algum anúncio, alguma coisa. Aí aqui ele te dá, ó, MP3 128K. Quanto maior o número, melhor a qualidade. Quando você clicar em converter, ele vai baixar o áudio e vai virar, ó, isso aqui que eu já baixei. Tá bom? Essa é a primeira forma de você baixar, uma forma simples. Se você não achar no YouTube o que você quer, tem bastante playback lá, você vai você vai abrir aqui você vai digitar direto no YouTube, por exemplo, playback. Eu vou colocar, por exemplo, uma música que eu não achei no YouTube antes. Botar aqui MP3. O nome da música é Caravanas Chico Buarque. E aí, ó, a princípio tem que procurar. Aí você procura mais a fundo, mas a princípio não tem. Deixa eu tentar outra palavra. É MIDI. Vamos ver se tem algum MIDI dessa música. Aí eu não preciso do playback, no caso. No MP3 eu preciso. O MIDI eu não preciso escrever que é playback. Porque o MIDI é uma coisa que é só instrumental. Eu acho que nessa não. Aí você vai procurar aqui com calma. Tá bom? Não era outra música dele. E essa seria as duas formas aqui que eu coloquei, né? E essa terceira, usar o aplicativo Moisés. Então vamos lá, como é que você vai fazer? Agora eu vou pegar aqui a parte do celular, mesmo que você vai fazer o trabalho no computador. Essa é uma maneira legal de você ter um playback, pessoal que gosta de cantar. Isso vale para não só para quem canta, tá bom? Então, ó, você vai lá no Play Store e vai baixar esse aplicativozinho aí, esse segundo aqui, ó, tá? Escrito Moisés, eu vou clicar nele.
Ele é um aplicativo que ele é grátis até que é, até que você até que você baixe um certo tipo de música por mês. Enfim, ele é um aplicativo muito bom, assim, ele é uma mão na roda. Então, por exemplo, você vai abrir o seu YouTube, você vai dar um jeito de baixar a música original, né? Se for YouTube, eu vou eu vou colocar alguma outra coisa aqui, porque essa eu já baixei, né? Você vai procurar alguma coisa que você queira, por exemplo, essa música aqui. Pronto. Aí você vem aqui, né, para copiar o link, né? Como é que faz para copiar o link? Geralmente eu venho aqui em compartilhar, copiar link, esse segundo aqui. Pronto, o link copiado. Aí você vai lá e abre de volta o aplicativo Moisés. E aí, ó. Ah, não, aqui no mais agora, né? Mudou um pouquinho. Importar com URL. E aí você ele já até colou para mim, né? Se eu clicar aqui em processar mídia, aí ele vai ah, copiar para mim. Aí você tem aqui, ó, separar em duas faixas, vocal mais instrumental. No caso do playback é uma boa, separar em duas faixas. Essa separar em quatro faixas ou em cinco, isso daí é excelente para você que é instrumentista. Nesse caso aqui do trabalho em específico, separa em duas, que tá ótimo, né? Você vai pegar ele vai separar em vocal e instrumental. Por exemplo, se você toca baixo, por exemplo, e você quer praticar a música, cara, isso é a mão na roda. Que aí você vai. Qual é a ideia desse aplicativo? Ele divide em faixas e você consegue anular uma faixa que você não queira. Ele cancela, né? Então, sei lá, se você toca bateria, ele vai tirar a bateria da música e você, baterista, vai poder praticar. E assim vai, né? Teclado, se quiser praticar um solo, né? Ou guitarra, enfim, tem opções, né? Bastante. Aí quando clica ali em enviar, ele vai estar. Bom, depois que ele processar, ele vai estar aqui, ó. Como eu processei essa música aqui. E aí, ele tem aqui, né? Uh, no caso, eu pedi para separar em quatro faixas, né? Você pode, inclusive, o que você quer mais alto, o que você quer mais baixo, você pode fazer a pequena mixagem. Quando você clicar em exportar, tá bom? Lembrando que esse jeito não é obrigatório para esse trabalho, tá? Só um plus, é um a mais, assim. Você tem como pegar o próprio playback da música e fazer um playback bem legal. E aí, ó, o que que você quer exportar e o que que você não quer exportar. Por exemplo, se eu quero um playback, o que que eu não quero? Eu não quero vocais, né? Então, ó, ele vai ficar em cinza. E aí, se eu clicar aqui em salvar no dispositivo, né? Faixa separada ou mix de áudio. Mix de áudio eu escolho MP3 ou M4A, geralmente é MP3. E aí você clica em salvar. E aí ele vai ter colocado lá. Bom, então essa foi as três maneiras, tá? Agora eu vou fazer aqui, primeiro pelo computador, depois eu vou fazer pelo celular. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Vou abrir o meu BandLab. E basicamente é bem tranquilo aqui, ó. Você vai abrir isso aqui. Ele vai perguntar se quer importar um áudio e mídia aqui no canto inferior esquerdo. Vai dizer que sim, você quer importar um áudio e mídia. E aí você vai selecionar, vai lá no onde você salvou e enviar. Pronto. Ele pegou essa faixa aqui do playback. E aí você tem que abrir mais um canal de microfone, adicionar faixa voice mic, microfone. Tá bom? E basicamente depois disso é só cantar. Um detalhe muito importante, você tem que ter um fone de ouvido para ficar, senão não vai dar certo. A chance de dar errado é muito grande. Você não vai conseguir cancelar. Por quê? Vamos lá. Então, vamos clicar aqui, ó, em Source. Tá vendo que quando eu falo, quando eu chego mais perto, ele dispara. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é cantar. Não cantar longe o suficiente, pode ficar muito baixo e nem ele distorcer. Se eu começo a falar muito alto, tá vendo que ele tende a distorcer aqui, tá bom? Então, e você pode regular a entrada aqui, ó.
Aqui você regula a entrada, né? Mais alto ou mais baixo. Então ele está zerado, ó. Ele não pode ultrapassar aquele vermelho lá de cima, tá bom? Se eu der um grito, ele chegou lá no teto, então a minha voz vai distorcer, tá bom? Então não pode ser tão assim. Feito isso, tá? Colocou o fone de ouvido e aí você vai clicar aqui no REC para gravar, tá bom? Eu, por conta aqui da minha gravação, eu já aprontei essa gravação, mas é basicamente só gravar. Depois de gravado, vou pegar aqui, eu peguei essa mesma faixa e eu só gravei, não editei nada. E aí eu coloquei minha voz, né? Vou pegar direto da parte. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Então aqui eu já reparo basicamente que tem duas coisas. Ela tá um pouquinho atrasada. Por quê? Porque se eu não tenho placa de som no meu computador, né? E eu não quero que vocês, né? A princípio vocês não têm mesmo uma coisa específica. Ela pode dar um pouquinho de latência, aqui um pouquinho de atraso, tá bom? Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa faixa aqui e arrastar minimamente um pouquinho para a esquerda até eu ficar satisfeito. Para a esquerda, no caso, para voltar. Amanhã. Achei que adiantou um pouquinho agora. Um pouco demais. Amanhã. Agora foi bom. Vai ser outro dia. E aí eu reparo uma coisa. A minha voz ficou muito baixa e o violão muito alto. Então, de uma maneira simples, você pode pegar aqui onde está o violão. Eu posso renomear isso aqui, inclusive, como violão. E aqui como voz. E eu simplesmente abaixo aqui e aumento aqui. Vamos ver o que vai dar. Amanhã vai... Já melhorou um pouco. Ainda baixaria um pouquinho mais. Ficou um pouco muito alto. Vai ser outro dia. Ok. E aí colocar algum efeito, né? Bom, então como é que eu coloco efeito aqui no computador? Aqui, ó, FX, efeitos. Um efeito legal de colocar é o reverb, né? Onde é que tá o reverb? Aqui, ó, reverb. E aí você coloca de acordo com o que você quer. Amanhã vai ser... Aqui tá o básico, né? Você tem outros aqui em inglês, ó. Por exemplo, o igreja, church, que seria o... Como se você estivesse dando uma igreja. Outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje, tá? É um efeitozinho. Você pode adicionar outro ou colocar outra coisa no lugar, né? Por exemplo, um efeito útil aqui é esse último aqui, ó, utilidade ganho. E aí você consegue consegue aumentar um pouquinho a sua voz. Você é quem manda, falou, tá... Caso você precise, tá bom? E aí você regula. Terminou, me envia. Basicamente é isso. Agora vamos ver. Esse trabalho é simples, tá bom? Aí você pode mexer um pouquinho no efeito do áudio aqui, se você quiser alguma coisa, mas é basicamente isso. Terminou, o volume não tem discussão. Tá dando para ouvir bem o microfone, tá dando para ouvir bem tudo. É isso, envia. Bom, vou clicar aqui em salvar. No meu caso, no caso de vocês, eu submit, é o verdinho. Lembrando que salvar eu não recebo. Agora vamos aqui a fazer pelo celular, tá bom? Caso você tenha fazer esse trabalho aí pelo celular. Você vai abrir o seu BandLab, vai clicar no mais, como sempre. Aqui você vai para esse da esquerda, importar a faixa MP3, MP4 e Evil MIDI, tá bom? Lá no Moisés, caso você tenha salvado lá. Bom, caso você tenha baixado do YouTube, é bom que você salve realmente em MP3 e não em outro formato, tá bom? E aí, aqui em recente, se você quiser aparecer só áudio, ele vai filtrar, ele não vai ficar os arquivos em vídeo, né? Porque se você tiver salvo em vídeo aqui, também pode virar um áudio para ele, né? Então, por exemplo, esse meu último aqui é o que eu importei do Moisés. Então, quando eu clico nele, ele já vira, ó,
importando, e aí ele finaliza, ele vai tocar o meu playback, que eu baixei, tá? E aí, eu já posso gravar? Não, eu preciso criar a minha faixa. Essa daqui eu posso renomear, né, como, né, enfim, se eu clicar aqui para a esquerda, ele deixa eu renomear aqui, ó. Chamar aqui de playback. Também não é obrigatório. Playback. E aí eu venho aqui no mais. Agora sim eu vou colocar voz, microfone. Tá bom? Também se eu quiser renomear lá, eu coloco voz. Pronto. E aí eu tenho que deixar onde está escrito voz selecionado, ó. Playback, eu tenho que deixar onde está escrito voz. E aí eu vou apertar o REC e eu vou colocar o fone de ouvido também. Colocar o fone de ouvido é importante tanto para o celular quanto para o computador, não se esqueçam. Porque senão, olha o que vai acontecer. Ó, vou dar o REC aqui. Ó, o que é isso que ele gravou? O que é esse som aqui, né? O que é esse rabisco aqui? Ele ele gravou, ó, quer ver? Eu vou apertar o S de solo para a gente ouvir só o que ele gravou. Ele gravou, na verdade, o volume o som que saiu do celular, ó. Ainda por cima distorcido, tá? Então por isso que você tem que usar o fone de ouvido. A partir do momento que você usa, vou apagar, vou clicar na lixeirinha vermelha. A partir do momento que você usa o fone de ouvido, né? Então, ó, você vai cantar depois lá, lembrando que tem que estar o microfone selecionado, tá saindo a minha voz, alô som. E aí quando a gente clicar aqui, né, a gente vai ouvir os dois. E é isso, aí depois ó, você pode arrastar ele para a esquerda ou para a direita, caso dê um pouco de atraso. E aqui no celular você tem uma vantagem ainda, tá bom? Você pode... você tem a questão aqui da afinação dele. Opa, aqui minha tela sumiu aqui. Né? Então, né, nos efeitos dele, eu não tô achando, o negócio mudou um pouco. Ele tem o redução de ruído aqui no celular, que é uma coisa bem interessante, né? E, é aqui. Tá. Então tem que clicar aqui no desenho do microfone da esquerda para entrar nessa tela, tá bom? E aí, ó, aqui no meio você tem auto pitch, que seria auto afinação. Isso é legal, ó. Você ativa aqui entre leve, né, vai aumentando aqui, médio e intenso. Então ele basicamente ele corrige a afinação de acordo com o tom da música que ele detecta ou que você coloca. Aí nessa parte tem que ter um pouco mais de conhecimento musical para saber o tom da música. Caso não saiba, pode deixar aqui em cromático, mas pode ser que aí ele corrija uma coisa meio feia, principalmente se tiver intenso. Mas você pode colocar aqui uma afinação leve, se ele detectar o tom da música certinho, ele vai te afinar de uma forma, tá, muito simples, né? Mas tem que estar um pouco dentro da afinação, não pode estar tão fora assim, tá bom? Nem mesmo o computador mais sofisticado capta isso. E é isso, tá bom? Depois que você terminar, lembrando, aí você vai lá né? Vai lá onde você estava fazendo e aí você convide parceiros e aí você marca o meu arroba, tá bom? E vai aparecer lá e você marca, beleza? Então, esse trabalho é isso aí, não está aparecendo porque eu sou eu, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí, bom trabalho, até a próxima.